Olá, cancerianos, cancerianas, sejam bem-vindos ao canal Energia Cigana Fernanda de Oxum. E hoje eu venho fazer uma leitura atemporal e intuitiva. O que não ressoar, vocês soltem ao universo ou adaptem à realidade de vocês. Vamos fazer uma leitura para vocês, cancerianos, ver o que tem de recado para esse próximo mês, que se inicia já. Vou deixar o meu contato na descrição para leituras, consultas na sua energia, tá? Cursos. Vamos lá? Cancerianos. Bom, a espiritualidade vem falando de maturidade. A espiritualidade vem falando também de muitas coisas que vocês agiram na inocência. Muitas coisas que vocês agiram na inocência. E para algumas coisas que vocês têm a ver tudo isso aqui, né? Agir na inocência e alguns aconteceu porque vocês estão crescendo. Em alguma situação você fala, nossa, mas eu já tenho idade, como assim eu não cresci? Tem situações que a gente ainda é muito cru. Tem situações na vida que lá na frente a gente vai aprender. Porque muitas vezes a gente tem aquela malícia, aquela ingenuidade, aquela inocência daquela situação. Então, a vida toda, independente da sua idade, independente da situação, a gente sempre está aprendendo. A gente sempre está... aqui está falando da malícia da vida. Então, a espiritualidade vem falando que está ensinando a vocês algumas situações para vocês ficarem mais espertos, algumas situações para vocês não sofrerem mais, né? Cada um vai estar numa energia, mas a espiritualidade vem falando isso. E o bom é que vocês enxergam isso como um aprendizado, tem que enxergar isso como um aprendizado, como a espiritualidade mostrando para vocês. Vocês não estão sozinhos. Muitas dessas situações que vocês estão passando, você fala, caramba, eu fui enganado. Nossa, como eu fui bobo nessa situação, como eu fui inocente. Tudo isso é um aprendizado, porque se houver acontecer de novo, vocês vão perceber logo de cara e vão tomar atitudes diferentes, situações diferentes, uma conversa diferente, né? Então aqui a espiritualidade, isso aqui é um ensinamento espiritual. Cada um vai estar numa energia, pode ser com pessoas na parte espiritual, independente de onde seja, mas eles estão com vocês, né? Aqui vem falando de um aprendizado, né, para melhor. Sempre é para melhor. E a espiritualidade fala que vocês têm que agir com motivação, sempre buscando uma solução, não desistir, né? Não falar, tá bom, isso não é para acontecer, eu não sei o que eu fiz de errado. E muito pelo contrário, a espiritualidade vem falando, vá para cima, tem solução, vocês vão encontrar aquele segredinho para mudar a chave? É isso que falta. E vocês vão achar, muitos de vocês já encontraram essa chavinha para mudar e não cair mais em ciladas, em situações, crescimento. Aqui fala muito de crescimento, aqui fala de expansão. Né? Então são situações, você fala, caramba, mas eu passei por tudo isso para eu crescer, precisa? A gente tá aqui, né? Se a gente tá aqui na Terra, a gente tá passando por provações, por aprendizados, e às vezes é necessário, às vezes tem situações que nós somos muito ingênuos, no sentido de um exemplo muito grande, assim, que muitas pessoas falam seus projetos para os amigos, para todo mundo, achando que todo mundo vai ser igual a você, que vai vibrar, vai te incentivar. Muito pelo contrário, às vezes quem está próximo é que está querendo que nada dê certo no seu caminho. Então, essa ingenuidade, então a espiritualidade vem abrindo os olhos, a espiritualidade vem fazendo você ficar mais esperto, observe mais. Então aqui, qual o recado? Observa mais, fale menos, olha ao seu redor, as pessoas falam por si só, né? Então tem muita coisa aqui
para vocês. E o que você está se recusando a enxergar? É isso. E você está se recusando a enxergar que nesse caminho a gente tem que falar menos. É o que, ó, eu falei antes, a cigana já me falou e as cartas só vêm para confirmar. Fale menos, cuidado para não entrar no mesmo nível das pessoas, com desaforo, deboche, fofoca, intriga. Não entre nessa energia, não entre, é isso que o negativo quer que você faça. Então, cancerianos, não entre nessa energia. Canceriano, muda, né? Tira o apego, tira a emoção. Aqui a espiritualidade vem falando muito de suas ações, né? Você precisa mudar algumas ações suas, algumas atitudes. Então, fale menos. Eu já havia falado tudo isso. Fale menos, observe mais. Vocês vão ver as situações acontecendo, né? E aqui a espiritualidade fala de você ser mais inerte em algumas situações. Você precisa confiar mais em você, né? Sentir mais equilibrado. Dentro de casa a gente tem que ter aquele aconchego, tem que ter aquela segurança. Você precisa se sentir seguro de alguma forma. E para encerrar esse ciclo, encerrar essa situação. Só que para encerrar isso, às vezes você tá com um pouco de teimosia e tá difícil de, né? E tem alguma coisa aí que você tá dificultando de encerrar essa situação, né? Você acaba discutindo, acaba ficando nervoso, nervosa, canceriano, e aí, né? Não pode, isso tá fazendo mal só pra você. Aí você não tá agindo com inteligência, você tá agindo na infantilidade. Não tô falando que vocês são infantis, muito pelo contrário. Tem situações que a espiritualidade coloca a gente pra ver se a gente cresce. E é nas mais variadas possíveis, né? Então, aqui a espiritualidade vem falando, ó, fundo do deck, a carta da foice. Elimina, corta, tira. Nossa, eu acabei de fazer uma leitura agora para o signo de Gêmeos e foi na mesma energia de cortar, eliminar. Então, o recado da espiritualidade, eu tô percebendo para todos os signos que a gente precisa eliminar sentimentos, eliminar coisas que nos fazem mal, né? Ai, mas eu ganhei isso de fulano, mas isso te faz mal. Você vê, você lembrar daquela situação, aquela roupa de um ex. Tira, não te faz bem, elimina. Ai, mas aquele amigo que me deu aquela roupa hoje é meu inimigo. Se não te faz mal ver aquilo, usar, lembrar da situação, elimina. Compra uma outra roupa nova para você. Tô dando um exemplo aqui, mas podem ser N situações, né? Elimina, corta, se afasta. Né? A carta da foice, a gente tem que cortar o mal pela raiz para nascer uma flor bonita, para nascer uma planta bonita. Então a gente precisa renovar. Aqui fala de renovação. E a renovação tem a ver com os nossos sentimentos, as nossas atitudes. Então aqui você está num período de aprendizado, num período de você está aflorando alguns sentidos. É isso que vem falando. Só que é necessário também a gente cortar coisas que nos afastam. Então, quando você observa, você olha, você analisa, você ouve mais, você consegue eliminar essas situações, porque você consegue agir com a razão e fazer o novo. Ter uma atitude nova, uma perspectiva nova, um recomeço com você mesmo, tá? Canceriano. Recomeçar com você, não tô falando com outro, família, é com você. A espiritualidade, essas últimas leituras que eu venho fazendo aqui pro mês de março, a espiritualidade vem falando muito pra gente se renovar, pra gente olhar pra nós, o que a gente tá fazendo da nossa vida. Não vamos colocar a culpa no presidente, a culpa no meu emprego, a culpa no irmão. A culpa é a gente. Nossa, geminiano, canceriano,
aproveite essa energia, observa. Se você não está ainda ligado nas coisas, observa, olha, tira um pouco o sentimento de lado, olha a situação, que situação que tá te fazendo mal, que situação que você tá agindo na infantilidade. Pensa, todo mundo tem o direito de ir lá e mudar a sua opinião, tá? Fez sentido para você essa leitura, canceriano? Se quiser fazer uma leitura específica na sua energia, quiser entender melhor essas situações, vamos fazer uma leitura na sua energia. Vou deixar o meu contato aqui na descrição, tá? Arcanjo Zadkiel, ensinando e aprendendo. Mantenha a mente aberta e aprenda novas ideias. Em seguida, ensine essas ideias a outros. Tudo a ver com o que está acontecendo no momento. Então, aproveite essa energia. A gente vive aprendendo, vive ensinando. Então, a gente tem que ser humilde também ao ponto de falar, caramba, eu enxergava a situação dessa forma e não é assim que funciona, é de outra forma. E bola pra frente, muda, você vai ver que as coisas vão encaixar, vão andar melhor. Vocês vão perceber. Ou vocês têm, um exemplo, uma amiga tóxica, um amigo tóxico, né? Uma pessoa que só vem vomitar problemas pra vocês, cancerianos. E você só ajudando a pessoa a se levantar. A hora que você se afasta, você percebe que sua vida anda, que aquela pessoa só estava sugando a sua energia. Ah, mas coitada de você. Porque se fosse o contrário, a pessoa não ia te ouvir. Então, se afasta, pensa nisso. A pessoa só suga você porque ela quer a sua energia, mas não quer a sua amizade de graça. É um exemplo que eu tô dando para você expandir, olhar uma nova perspectiva, ser criativo, fazer coisas novas. Aqui vem falando de muitas coisas, né? Você vai adaptar a sua realidade. Arcanjo Zadkiel. Nossa, dá uma olhada sobre que saiu de novo, Arcanjo Zadkiel. Dê uma olhada na internet sobre o Arcanjo Zadkiel, tá? Com certeza vai fazer muito sentido para vocês. Clare a audiência. Observe a orientação amorosa que você ouve dentro de sua mente ou de outras pessoas. Preste atenção, por isso que eu falei, ouça mais, fale menos e observe ao seu redor. Vocês vão ver coisas que vocês nunca... Você falou, caramba, fulano mudou. Não, sempre foi daquele jeito. Aquela situação sempre foi daquele jeito. Aquela empresa sempre foi daquele jeito. Conta pra mim aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Desejo muito axé e um grande beijo a todos vocês.